Olá, boa noite, muito boa noite, meu amigo, minha amiga, muito boa noite, meu irmão, minha irmã. Pontualmente 8 horas desse domingo, do dia 12 de julho de 2020. Estamos aqui, meus irmãos, começando mais uma transmissão via Facebook, via Instagram. Já sempre espero uns minutos aí, como sempre, aqueles que me assistem já sabem. Vamos dar tempo de algum irmão aí, de alguma irmã, de algum amigo, de alguma amiga entrar na live. 8 horas e 1 minuto. Vou cumprimentando então os irmãos aí, aqueles que são irmãos em Cristo. Que a graça de Deus, que a paz e o amor de Cristo estejam sempre conosco, meus irmãos. Estamos aqui em mais uma live. Hoje a 29ª live, estamos completando quase 30 lives, já, quase 30 transmissões, quase 30 temas. Estamos aqui nesse encontro noturno aí de domingo, com a graça de Deus sempre, contando com a graça de Deus para mais uma transmissão. Então, meu abraço ao amigo que vai assistir no Facebook, meu abraço quem vai assistir no Instagram. Muito obrigado, cumprimentando mais uma vez os amigos aí. Que a graça de Deus, que a paz e o amor de Cristo estejam sempre conosco, meus irmãos. Muito obrigado mesmo pela sua audiência. De antemão, vou agradecendo quem está assistindo ao vivo agora. Quem for assistir posteriormente também vai ficar no meu perfil a transmissão do Facebook, vai ficar lá no meu perfil no IGTV do Instagram. Em seguida colocarei o vídeo na íntegra no YouTube, no canal O Evangelho Segundo o Evangelho, procurando pelo título de hoje, que é Abstinência Templária. Você também encontrará lá no YouTube. De antemão, então, vou agradecendo. Se alguém sentir que deve ou que quer ou que queira compartilhar a live com seus amigos, no seu grupo de amigos, tanto faz no Instagram como no Facebook, agradeço muito. Também ao longo da live, quem for tiver algum comentário, alguma coisa a acrescentar, alguma coisa a discordar do que eu falar aqui também, por favor, fique à vontade. É uma live democrática, que ninguém é dono da verdade, e a gente apenas escolhe um tema e procura comentar sobre esse tema sempre à luz da Bíblia, sempre à luz da Palavra de Deus, sempre à luz do Evangelho de Cristo. Esse é o nosso objetivo. Falar do amor de Deus, falar do amor de Cristo para conosco. Esse é o grande objetivo das minhas transmissões. Sempre saliento, não me julgo um pregador de Evangelho. Vamos dizer assim, eu sou um falador de Evangelho. Esse é o meu objetivo. Eu acho que uma palavra meio pretensiosa, ser pregador de Evangelho. Eu não tenho essa pretensão. Eu sempre me qualifico na seguinte situação: sou alguém tocado pela graça do Evangelho de Cristo, que quer transmitir essa graça, que quer falar dessa graça a tantos quantos forem possível através de redes sociais, que os tempos hoje é o que nos permitem, né? Porque as nossas reuniões aí e aglomerações aí fica difícil, nós ficaríamos expostos a riscos desnecessários. Dito isso, meus irmãos, então 8 horas 4 minutos, cumprimentando mais uma vez quem esteja chegando agora. Que a graça de Deus, que a paz e o amor de Cristo estejam sempre na nossa vida, estejam conosco. Vamos lá então, meus irmãos, 29ª live, 29ª transmissão. O tema proposto hoje, escolhido, é abstinência templária. Abstinência templária. Vamos falar um pouquinho desse tema ao longo dessa transmissão, que deve durar em torno de 30 minutos, talvez um pouquinho mais. Abstinências, meus irmãos, nós temos muitas. Tem pessoas que sentem falta do trabalho. Abstinência é sentir falta de alguma coisa. Traduzindo essa palavra resumidamente é isso. Então nós temos falta, tem pessoas que sentem falta do trabalho, que sentem falta de amigos, que sentem falta de bebidas, que sentem falta de drogas ilícitas,
que sente abstinência, as mais diversas possíveis. Cada um sente uma falta de alguma coisa. E, chegando onde nós queremos, tem muitos irmãos em Cristo, ou que se dizem Cristo, ou alguns verdadeiramente em Cristo, que sentem abstinência templária, ou seja, abstinência dos templos. Exatamente, abstinência dos templos. Pessoas que, com o advento agora da pandemia, com o advento do Covid-19, e muitos templos estão fechados, alguns funcionando em capacidade reduzida, muitas pessoas estão com abstinência templária, abstinência de irem ao templo, abstinência de se reunirem lá, de congregarem no templo, e aí a gente vai ver o que tem de verdade, o que tem de certo, o que não tem de certo, o que tem de errado nessa falta, nessa abstinência templária. O que me fez falar desse tema, esses dias eu vi uma irmã, uma conhecida, numa rede social, que comentou na página de uma denominação aí bem tradicional, de uma denominação evangélica, e ela comentou o seguinte, assim, uma frase mais ou menos assim: está difícil a gente aguentar sem ir aos cultos, muita chuva, frio, mas vai passar em nome de Deus. Ela estava desesperada, ela estava muito decepcionada por não poder ir ao templo, por não poder ir ao templo sede dessa denominação. Então, me fez pensar um pouco, meus irmãos. Na verdade, muitas pessoas, a maioria das pessoas, associam o templo com igreja. E isso é um erro bem primário, bem clássico. Vamos falar a respeito disso. Eu vou na igreja se eu vou no templo. Inclusive os templos as pessoas chamam de igreja, mas não deveria ser isso. Igreja é outra coisa. Igreja de Cristo é outra coisa que vamos falar a seguir também. Então, mas isso é uma realidade. A maioria das pessoas associa templo com igreja. Ir na igreja. Hoje eu vou na igreja porque tem culto. Então vamos falar um pouquinho a respeito disso. Um breve relato das histórias no templo da Bíblia. Aqui, se a gente fosse detalhar, não é a minha intenção, estenderíamos muito no assunto, mas vou dar sempre um pequeno contexto da história de alguns templos, ou principalmente de um, que é o templo dos judeus, que falam na Bíblia Sagrada. O templo de Jerusalém, ou o templo de Salomão, iniciou-se a construção em torno de 1015 a.C. Salomão, filho de Davi já tinha projetos orientado por Deus de fazer o templo, mas Salomão, na verdade, quem fez. Mas veio a mim essa palavra do Senhor. Isso o Senhor falando a Davi. Mas veio a mim essa palavra do Senhor. Você matou muita gente e empreendeu muitas guerras, por isso você não construirá um templo em honra do meu nome, pois derramou muito sangue na terra diante de mim. Mas você terá um filho, que será um homem de paz, e eu farei com que ele tenha paz com todos os inimigos ao redor dele. Seu nome será Salomão, e eu darei paz e tranquilidade a Israel durante o reinado dele. E ele que vai construir um templo em meu nome, e eu serei seu pai, e ele será meu filho. E eu firmarei para sempre o trono do reinado dele sobre Israel. 1 Crônicas 22, do 8 ao 10. O templo de Israel, o primeiro templo grande, da forma conforme nós conhecemos, que a Bíblia relata em muitos detalhes, o templo de Jerusalém, o templo de Israel, o único templo, inclusive dos israelitas, dos judeus, que foi orientado diretamente por Deus. Ele foi destruído, depois foi reconstruído. O templo de Cristo ainda existia. No ano 300 e poucos, ali depois de Cristo, foi destruído definitivamente. Então esse templo que a palavra nos fala aqui. Era o único lugar para os israelitas, para o povo escolhido de Deus. Era o único lugar onde podiam ser
feitos sacrifícios de expiação dos pecados, era o único lugar onde podia ir ao encontro de Deus, se aproximar ao encontro de Deus. Lá ficava o corpo sacerdotal dos levitas, que era uma tribo de Israel que cuidava do templo, de todos os assuntos do templo. Então, o israelita que pecasse, que saísse fora da lei, ele só poderia expiar os seus pecados, só podia pedir perdão a Deus pelos seus pecados, oferecer sacrifícios para perdoar os pecados no templo. Não existia outro lugar. Então, ele inevitavelmente deveria ir a Jerusalém, no templo, para fazer esses rituais. Já falei isso em outras lives. Dentro do templo existia um lugar santo, em que só os sacerdotes, só os levitas sacerdotes podiam entrar. Os judeus comuns não podiam adentrar aquele ambiente. Era o lugar, o santo. E dentro desse lugar existia um lugar ainda chamado Santos dos Santos, que era um tabernáculo, que era um altar tampado por um véu. Então, lá dentro do Santo dos Santos, só o sumo sacerdote de Israel poderia entrar. Então, só lá, só ele tinha acesso a isso, e só no templo o povo de Israel deveria cultuar, deveria pedir perdão, deveria oferecer sacrifícios de sangue para perdão dos pecados. Lá também, inclusive, eram feitas as orações, ensinamentos das leis mosaicas, a entrega do dízimo era só lá que poderia, no templo que poderia ser feito, no lugar chamado Casa do Tesouro. Então só lá é que tinha. Então basicamente os israelitas não tinham acesso, vamos dizer assim, direto a Deus. Era lá. E os sacerdotes entravam no lugar dos santos, e ainda tinha o véu que cobria o Santo dos Santos, o véu separando Deus do povo judeu. Mas ao longo do tempo veio o Salvador do mundo, veio o Cordeiro de Deus, veio aquele que mudaria tudo isso. E ele veio ao mundo, ele foi julgado, condenado, foi para a cruz, padeceu, morreu na cruz e acabou. Isso mudou radicalmente. Sua obra consumada na cruz mudou essa situação de as pessoas terem que ir a um templo, terem que ficar lá de fora do véu para falar com Deus. Então, até então era através dos sacerdotes, passou a ser direta essa comunicação das pessoas com Deus. A palavra nos fala assim sobre o véu. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a num isopo, lhe chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Isso está em João 19, do 29 ao 30. A obra consumada de Cristo, o Cordeiro de Deus, o que veio morrer por mim e por você, estava consumada, meus irmãos. E, por consequência, o véu dos santos, o véu do Santo dos Santos também caiu. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. E abriram os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. Isso está em Mateus 27, do 50 ao 52. Isso aqui, eu já poderia, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, eu já poderia encerrar a live aqui. Isto aqui é a obra consumada, ou seja, o Senhor, ao morrer na cruz, rasgou-se o templo dos santos, que ficava no templo de Jerusalém, no templo de Salomão, rasgou-se. Significa que todo aquele que
que viesse a crer em Cristo tinha caminho direto com Deus, não tinha mais o véu. Por isso que o véu se rasgou-se de cima a baixo. Isso é importante nos entendermos esse significado dessa passagem. No momento que a obra consumada do Senhor Cristo, do Senhor Jesus, terminou, acabou o véu. Não existe mais véu entre mim, entre você, entre aquele que acredita em Cristo. Não existe mais nada, nenhum véu existe mais entre nós e o Senhor Deus, entre nós e o seu reino. Acabou na obra consumada de Cristo, o véu rasgou-se. Repetindo o que eu li em Mateus 27, dos 50 a 52. Só aqui para mim já bastava, meus irmãos. Só esse mistério, só essa graça, só essa maravilha já bastava para mim encerrar essa transmissão. Mas vamos lá. Sobre o templo de Jerusalém, sobre o templo judeu, Jesus pregava pouco ali, muitas poucas vezes ele entrou no templo. Os momentos, inclusive, que ele ficou mais enfurecido, que ele falou alto, que ele falou bravo, foi com a classe sacerdotal, os fariseus, que cuidavam do templo, inclusive, meus irmãos. Após a partida de Cristo, após a sua ascensão, os apóstolos, quando pregavam para os judeus, usavam o templo por ser ponto de aglomeração de muitas pessoas. Os judeus se reuniam no templo, era um lugar grande, era um lugar amplo. Então os apóstolos, para pregarem o evangelho de Cristo aos judeus, não aos gentios, porque quem se reunia ali era o povo judeu, eles aproveitavam essa aglomeração, porque se tu subisse num lugar lá ou ficasse no meio, tu conseguiria falar para muitas pessoas. Então por isso que eles pregavam algumas vezes, mas não muito. Para os gentios nunca foi pregado o evangelho, para os gentios, para os não judeus, nunca foi pregado naquele tempo, muito menos em outros templos. Veremos a seguir também. Posteriormente, com Paulo e outros discípulos, e os apóstolos, e a igreja primitiva, a mesma coisa. Não se pregava em templos, não existiam templos. O evangelho de Cristo não necessariamente era pregado em templos, muito pelo contrário. E aqui chegamos ao que eu quero começar a falar, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã em Cristo. Isso é muito importante assim. Se você quer guardar alguma coisa dessa live resumida, preste atenção nisso que eu quero dizer, que o Espírito Santo me manda dizer, meu irmão. Não há um só registro, repito, um só registro no Novo Testamento em que seja relatada a construção de templos ou que seja orientado a alguém construir templos. Não tem. Você pode procurar, meu irmão, dos 4 evangelhos, as epístolas, o livro de Atos dos Apóstolos, todos os capítulos, o último livro da Bíblia, que é Apocalipse, não tem nada, não tem uma vírgula sequer, um versículo, um meio versículo que seja, dizendo que, ou orientando alguém a construir templos, ou relatando que alguém construiu templos, meus irmãos. Não existe. Os templos que até hoje estão, são invenções do homem. São doutrinas do homem. No Evangelho, meu irmão, meu amigo, aqui eu desafio. Olha, eu não sou um expert em Bíblia, eu procuro ler, eu procuro estudar. Modestamente, o meu conhecimento bíblico é modesto, mas eu desafio qualquer pessoa a me mostrar um versículo no Evangelho de Cristo em que diga que devemos construir templos ou que devemos, inclusive, cultuar somente nos templos. Não existe, meu irmão. Isso é a mensagem principal que eu quero deixar. Continuando, meus irmãos. Acabou com o Evangelho de Cristo, acabou o templo dos homens ou os templos dos homens. Começou o homem a ser templo de Deus na terra. Isso é para nós guardarmos também. Com o Evangelho de Cristo, com a graça, com o Evangelho da graça, acabou
a história dos templos dos homens, e o homem começou a ser templo de Deus. O homem, o seu coração, o coração do cristão, que é templo de Deus na terra. É o único templo de Deus na terra reconhecido pelo próprio Senhor Jesus. Nós, aquele que tem Cristo no coração, nós somos templos do Espírito Santo, somos templos do Evangelho de Cristo na terra. Outros templos que os homens construíram, como eu disse, os homens construíram. Na palavra de Deus não tem um versículo só orientando para isso. A palavra nos fala, meu irmão: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. 1 Coríntios 3, 16 ao 17. 1 Coríntios 3, versículo 16 ao 17. Aqui, meu irmão, aqui, minha amiga, meu amigo, não tem mais o que falar. Eu não preciso explicar, não preciso dar legendas aos versículos, esse versículo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus? Paulo está dizendo isso. Não sabemos nós que somos nós os templos de Deus e que o Espírito de Deus habita em nós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. 1 Coríntios 3, 16 a 17. Ah, que maravilha esse versículo, meus irmãos. Que maravilha essa palavra, que graça. O próprio Senhor Jesus já disse à mulher samaritana, naquela conhecida passagem. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde deve-se adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adoram, adorem em espírito e verdade. Isso está em João 4, 19 ao 24. Próprio Senhor Jesus já dava pistas, já profetizava a respeito de como seria a adoração e onde seria a adoração dos verdadeiros adoradores. É em espírito e em verdade. Não é no templo, ou necessariamente no templo. Lá no templo existem muitas pessoas, nos templos, que são verdadeiramente cristãs e que adoram Cristo, que foram chamados por Ele, para o seu Evangelho. Mas é dentro do coração que está o templo, não é aquela casa com paredes, com cadeiras, com um altar, com um púlpito. Não é isso, não tem nada a ver com isso aí, meus irmãos. Repetindo, João 4, 19 ao 24. Mais uma vez, meu irmão, depois, meu amigo, minha amiga, meu irmão, depois desses dois versículos aqui, eu também já poderia terminar a transmissão, porque eles são muito esclarecedores, não dá margens à contestação. Então, meus amigos, para adorar a Deus, para cultuar a Deus, como nós somos os templos do Espírito Santo, os templos de Deus na terra, nós podemos reunir com os nossos familiares, nós podemos falar com amigos por redes sociais, fazer videochamadas, outros modos que a tecnologia moderna nos disponibiliza. Tudo isso é uma maneira de nós congregarmos, meu irmão. Tudo isso é uma maneira de estarmos juntos, já que as reuniões com pessoas estranhas está muito arriscado, as autoridades pedem que não aconteça isso. Então, todas essas maneiras de a gente interagir, a tecnologia eletrônica nos permite, meus irmãos.
permite nos congregarmos assim, adorar ao Senhor em espírito e verdade, que o próprio Cristo falou ali no versículo anterior. Nós podemos congregar, nós podemos reunir assim, se nós estamos em espírito e em verdade no Evangelho de Cristo, meus irmãos. Muita necessidade de ir a um templo, aquele do templo humano, de 4 paredes, aquele, um telhado, assim, muita necessidade às vezes é um disfarce, ou uma necessidade que você pensa que é uma, mas é outra. Às vezes é apenas necessidade do teu grupo social, daquelas pessoas que estão ali, dos teus amigos, daquelas pessoas que fazem o galeto junto, fazem a janta, fazem os retiros, mas isso é apenas uma necessidade social. Não confunda a necessidade social, a necessidade humana de interagir com amigos, com outras pessoas, com a necessidade de ir, de congregar a Cristo. São coisas separadas, são coisas que não são distintas. Então, às vezes no seu íntimo você está com uma necessidade pensando que é outra. Você tem uma abstinência, que é a abstinência social, e pensa que é a abstinência da Igreja de Cristo, mas na verdade não é. Continuando, meus irmãos, a atenção devida a Cristo deve ser dividida com nada mais. Então essa necessidade de interagir com esse grupo social, ou com uma determinada denominação, com um nome, com um templo que tem uma placa na frente, divide a nossa atenção com Cristo. E Cristo requer atenção única e exclusiva, meus irmãos. Quando nós vamos a um templo, normalmente tem um nome de um pastor, tem um pastor famoso, tem nomes. E quando na verdade o único nome que interessa, o único nome que deveria nos interessar pelo menos, é o nome de Cristo, meus irmãos. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Atos 4:12. Não há outro nome, não há outro nome. Seja do pastor, seja da placa da denominação, seja de qual organização tu participe, tu congregue, não há outro nome, ou pelo menos não deveria haver outro nome, a não ser o nome de Cristo. Isso tem que ficar claro, meus irmãos. Não há outros objetos, não há outras doutrinas a não ser a doutrina do Evangelho, não há. Tampouco é nós que decidimos os nomes e as pessoas e as placas a quem devamos ter adoração. Somente o nome de Cristo é o que importa. Somente Ele importa, meus irmãos. Outra coisa também importante, meus irmãos. Não é nós que decidimos ir à igreja. A igreja que eu falo com I minúsculo, a igreja templo, a igreja aquela construção de concreto ou até de madeira em alguns casos. Não é nós, é Cristo que nos chama. Se Ele não me chamou, se Ele não chamou você, você não tem poder por decisão própria ir participar da igreja de Cristo. Ele te chama e somente Ele tem poder para nos adicionar na igreja dele. Então vejamos. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Atos 2:47. Vou repetir, meus irmãos. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias o Senhor Jesus acrescentava à sua igreja aqueles que haviam de se salvar. Atos 2:47. Aqui importante também, meus irmãos, prestamos atenção nessa palavra. Então é Cristo que adiciona, que nos adiciona, que adiciona eu, que adiciona você, a sua igreja. Não é nós, por decisão própria, que nos adicionamos, nos auto-adicionamos à igreja de Cristo. Ele é que nos adiciona. E isso é importante, meus irmãos.
Então, se para você o templo é a igreja, como eu falei há pouco, para muitas pessoas o templo, aquele de físico, é a igreja, e somente Cristo pode adicionar a sua própria igreja, como eu falei anteriormente, significa então que o próprio Cristo construiu o templo em que você participa, porque se para você o templo é a igreja, e Cristo está dizendo para nós que só Ele pode nos adicionar, então resta a pergunta: será que Cristo mandou construir o seu templo que você congrega? Acho que não. Acho que não. Deixo essa pergunta para você, meus irmãos. Então, repetindo agora que eu li, está em Atos 2,47. Somente o Senhor Jesus pode acrescentar-nos a sua igreja. Somente Ele. Não há lugar específico para adorar a Deus. Não há um templo específico para adorar a Deus. Os templos são meras construções humanas, meus irmãos. Cristo está nos chamando onde estivermos. O seu chamado, o seu convite é para nós, em qualquer lugar que estejamos, qualquer lugar ou qualquer tempo em que estejamos, Cristo está nos chamando, meus irmãos. E se estivermos nele, somos membros do corpo, cujo corpo ele é a cabeça. Isto que é o verdadeiro convite, o verdadeiro evangelho de Cristo, meus irmãos. Nós somos membros, nós somos igreja, onde estivermos, nós somos a igreja de Cristo, nós somos os membros do seu corpo e ele é a cabeça do corpo. Sempre foi assim, meus irmãos. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que repartimos, porventura, não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. 1 Coríntios 10, do 16 ao 17. Então, meus irmãos, se eu estou aqui na minha casa transmitindo essa live, e eu estou em verdade, em espírito, em Cristo, e você está em outra cidade, você está em outro lugar, em espírito e verdade, está em Cristo também, então nós estamos congregando, pois nós, se fazemos parte do mesmo corpo, na verdade nós já estamos congregando a Cristo, nós já estamos congregados a Deus. Não necessariamente precisamos ir a um templo humano para que isso aconteça. Tem que ficar claro isso, meus irmãos. Nós somos sim congregados a partir do momento que adoramos o Senhor em espírito e verdade. Repetindo a palavra que eu li agora, 1 Coríntios 10, do 16 ao 17. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, já é 8h33, desculpa, já vamos para a parte final aí. Nessa nossa curta passagem terrena, não iremos à casa de Cristo por nossa decisão, como eu falei. É Ele que baterá a nossa porta, é Ele que nos convidará. Não iremos de penetra, não entraremos de penetra na sua igreja, na sua verdadeira igreja. Eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Apocalipse 3:20. Que versículo maravilhoso, meu irmão, que versículo de graça esse. Eis que estou à porta e bate. Ele chega na minha casa, ele chega na sua casa, ele chega na casa do meu coração, ele chega na casa do seu coração e ele bate. Se nós abrirmos a porta, ele entrará e ceará com nós e nós seremos adicionados à sua igreja, independente de onde estejamos, de classe social, de lugar, de tempo, de que condição estejamos. Isso não interessa para Cristo. Se Ele bater a nossa porta
e nós abrirmos a nossa porta, abrirmos nosso coração para Ele e adorarmos Ele em espírito e verdade, nesse momento nós viramos membros da Igreja de Cristo, a verdadeira Igreja de Cristo. Não necessariamente a do templo, não necessariamente termos que ir ao templo. Bem diferente, meus irmãos. Então, finalizando aqui, 8 horas e 35 minutos, abstinência templária, não, meu querido amigo, minha querida amiga, meu querido irmão, minha querida irmã. A abstinência templária é um erro, meus irmãos. Se formos para sentir saudades ou sentir falta de alguma coisa, que não seja dos templos. Se é para sentir falta de alguma coisa, eu prefiro sentir falta do Evangelho de Cristo. Se é para desejar estar em algum lugar, eu desejo estar perto dele. É isso, meus irmãos. Vou repetir, se for para sentir falta de alguma coisa, que seja do Evangelho de Cristo. Se for para sentir falta de algum lugar, que seja algum lugar próximo a Cristo. É isso que é a minha verdadeira e que a sua verdadeira abstinência deve ser ou deveria ser. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isso ainda é muito melhor. Filipenses 1, 23. Com esse versículo estou encerrando, esse versículo de Paulo aos Filipenses. Tenho o desejo de partir e estar com Cristo. Paulo já estava cansado dos maltratos desse mundo, da sua missão, e ele já tinha desejo de partir ali e estar com Cristo. Então, estar próximo a Cristo, estar na sua glória. Então, meus irmãos, se é para sentir falta de alguma coisa, que tenhamos falta de Cristo, do seu Evangelho, não de templos humanos, não de abstinência templária. Ok, meu irmão? Com essa mensagem aqui, com esse versículo aí, eu estou encerrando essa transmissão. Agradeço muito quem assistiu, ou quem for assistir. Lembrando, quem não assistiu agora, vai ficar no meu perfil no Facebook, vai ficar no meu perfil no Instagram, lá no IGTV. Daqui a pouco estará no YouTube o vídeo na íntegra, vou lançar lá, não é editado, ele vai para o YouTube na íntegra. Tanto no Facebook quanto no Instagram eu vou botar o link do YouTube, se alguém quiser assistir posteriormente lá. E é isso, meus irmãos, agradeço muito, que Deus abençoe esse final de domingo da vida de todos, que Deus abençoe a família de cada um, que Deus abençoe o começo dessa semana que está por vir. Estamos em momentos difíceis, mas Deus não nos deixará desamparado em nenhum momento. Muito obrigado, que a graça de Deus, que a paz e o amor de Cristo estejam sempre conosco. Boa noite, meus queridos amigos e irmãos.